Muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa segunda sessão, nosso segundo encontro do ciclo de debates do Grupo Direito e Políticas Públicas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A programação desse semestre, como talvez vocês estejam sabendo, é dedicada ao tema participação democrática e políticas públicas, a participação nas políticas públicas, como um tema relevante para todos os interessados nas políticas públicas, mas como um tema relevante para os juristas, sobretudo para os juristas. Nós estamos aqui explorando o papel do direito e o papel dos juristas na construção de canais participativos democráticos e legitimadores nas políticas públicas. No nosso encontro de hoje, nós temos a satisfação e a honra de ter um convidado que é o professor Ciro Biderman, professor da FGV, da Escola de Economia, da Fundação Getúlio Vargas e também, atualmente, chefe de gabinete da SP Trans. Entre outras coisas que o professor Ciro faz e fez ao longo da vida acadêmica e na vida profissional dele em diferentes instituições. Professor Ciro, é um prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu vou passar logo a palavra para você, para que a gente, sem mais delongas, comece a falar do nosso tema específico, né, que é a participação na política de mobilidade urbana aqui na cidade de São Paulo. O professor Ciro está pessoalmente, diretamente envolvido na implementação dessa política pública tão importante que tanta discussão tem gerado na nossa cidade, que tantas modificações estruturais no transporte da cidade de São Paulo tem causado. Então, professor Ciro, mais uma vez, obrigado pela sua vinda, pela sua gentileza. A palavra é sua, pelo tempo que você quiser. Eu só pediria que a gente deixasse um pouquinho de tempo no final para ter um bate-bola aqui com o pessoal, porque a ideia é que, só para ele explicar, eu não tive essa oportunidade ainda, o que nós temos aqui é o seguinte: uma série de convidados que não são do direito, como regra, mas que são craques no que eles fazem nas outras áreas que não o direito. E a ideia é justamente não trazer juristas para falar aqui, porque o desafio que eu proporia e que a gente tem tentado explorar é que nós, aqui do outro lado do balcão, nós da Faculdade de Direito, consigamos apreender e capturar nas discussões que a gente vai ter aqui os problemas, gargalos e desafios jurídicos subjacentes às políticas públicas que vão ser apresentadas. Ao invés de trazer juristas para falar de direito e política pública, a gente está trazendo os policy makers, né? E a nossa função aqui é entender essa agenda, né? E trabalhar nela, obviamente, para quem tiver interesse nisso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Diogo. É um prazer estar aqui. Fiquei bem honrado com o convite que o Diogo fez, ainda mais olhando o grupo que ele está trazendo aí. E eu mil desculpas pelo atraso, não é comum, eu não costumo fazer isso e fiquei preso em problemas domésticos, porque além de fazer a política pública, você gasta a maior parte do seu tempo lidando com problemas domésticos, enfim. Nesse caso, um risco de greve. Então, faz parte da vida do administrador público. Não é greve dentro de casa, não, né? Não, dentro de casa... Não é doméstico nesse sentido. Não é doméstico. Vamos lá. Então, eu vou me concentrar. Eu vou dar minha palestra aqui concentrado. Eu vou tentar puxar muito para a questão legal, que é o que eu quero receber de contribuição de vocês. Eu vou pular algumas coisas porque eu estou interessado no debate, né? E daí, se vocês quiserem, no debate, vocês me pedem para voltar em algumas coisas, tá? Bom. Um começo meio genérico do que é, porque que tudo que a gente está estudando aqui é mobilidade, né? Por que tem demanda por mobilidade? Por que as pessoas precisam se movimentar, né? Então,
O motivo de existir para a economia, o motivo de existir aglomerações urbanas é uma demanda por proximidade, né? Então, você fica você se localiza num lugar que você vai pagar tanto para poder morar, ou não, você se localiza num lugar em que você vai ter trânsito, congestionamento e etc. Vai esperar horas para comer num restaurante, porque você quer estar próximo daquilo. Na verdade, o restaurante que você está esperando na fila 1 hora nem existiria num lugar remoto. Então, o básico de você morar num local urbano é justamente estar próximo das coisas. Só que essa proximidade não é física necessariamente. Você fica lá por proximidade física, mas o relevante dessa proximidade é em tempo, né? Então, por isso que essa relação entre tempo e proximidade, que é o que faz as grandes cidades terem a relevância que elas têm, torna tão importante a mobilidade, né? A mobilidade, no final das contas, vai definir a vantagem social das grandes aglomerações, das grandes cidades. Bom, então eu vou contar muito em cima de uma experiência, né, que a gente está tendo aqui, estamos montando dentro da Secretaria de Transportes, né, apesar de eu estar na SPTrans, isso é um elemento da Secretaria, que é o MobLab, né, que é um laboratório de mobilidade da cidade de São Paulo, né? Ele parte do seguinte, quer dizer, fazer inovação dentro do setor público é extremamente difícil, né? Esse acho que é talvez a minha grande motivação de ter criado tudo isso. Não que eu tenha pensado antes nisso aqui, mas ele foi se moldando conforme a gestão foi avançando. Que acontece? A forma de contratação via 8666, ela é extremamente lenta, e da maneira que ela é montada, 8666, você acaba contratando, pelo menos em inovação, acho que em muitos casos, mas inovação é mais dramática, eu já vou insistir um pouco por quê. Você acaba contratando a piada tradicional do 8666, que você contrata a pior empresa pelo menor preço, né? Então, esse é o problema. Mas isso em geral. Aqui, no caso de inovação, o que acontece? Você vai no mercado, você vê o que existe no mercado, já pronto, e acaba contratando algo que faz 1 milhão de coisas, das quais você precisa de 100. Né? Você, de alguma maneira, paga por essa 1 milhão de coisas, mas é porque não tem um produto no mercado que faça as 100 coisas que você precisa que ele faça. Né? Não dessa maneira, nesse formato usual de licitação. Então, você acaba... qualquer licitação de algum porte leva 8 meses, no mínimo, para você conseguir contratar. Depois de 8 meses você contrata. É um modelo que se chama, não sei quantos vocês estão acostumados no jargão se chama isso de fábrica de software. Ou seja, você fala, olha, eu preciso desse produto. É como se você comprasse um produto de uma fábrica, por isso esse nome. Ela vai, monta esse produto e te devolve um produto feito. Não tem nenhuma participação da tua equipe de TI, não tem nenhuma participação de quem vai usar de fato esse negócio. Quer dizer, isso chega um produto que faz um monte de coisas, depois você leva um tempo para aprender, porque para você saber onde estão as 100 coisas que você quer usar, te toma algum tempo, né? Basta a gente ver cada vez que... agora faz um pouquinho de tempo que eles pararam um pouco, mas em geral, cada vez que você troca, que a Microsoft resolve trocar a cara do Word, você te toma aí 2 meses para você achar onde está tudo de novo, e na verdade não mudou nada, né? Só mudou. E assim, inovação é assim. Em geral, você imagina você recebendo as coisas que você está recebendo dessa maneira. Então, são soluções lentas, demoradas, fazem mais do que o que você quer,
eventualmente, em alguns casos, não resolvem exatamente o que você precisa, né? E isso é feito no final, é algo com participação zero, né? Porque você foi lá, seguiu todas as normas, não tem nenhuma ilegalidade aí, nem amoralidade, nada. Você está seguindo as regras do jogo, perfeito. Só que no final você recebe um produto que não resolve o teu problema exatamente, ou você paga muito mais, ele é muito mais lento, e cada vez que você quer fazer alguma alteração, você de novo tem que contratar e etc, etc. Por que eu estou dando tanto destaque para... eventualmente isso acontece em qualquer área da 8666, né? Então, quer dizer, ou mais genericamente, qualquer contratação do setor público eventualmente está sujeita a esse mesmo problema que eu estou levantando aqui. Exceto que inovação hoje em dia, né, se vocês pegarem... há uma grande discussão se houve uma revolução. Não, eu não acho que houve uma revolução. Mas a gente está num constante avanço de inovador. Né, a gente está num constante avanço tecnológico que se iniciou aí na revolução do computador pessoal e agora virou o teu celular um computador, que as empresas estão absorvendo isso sistematicamente de maneira muito dinâmica. Isso, por que acontece quando você faz isso? Você tem ganhos de produtividade, em economês, né? Mas o que é um ganho de produtividade? Na verdade, a grosso modo, ganho de produtividade significa que você consegue entregar mais pelo mesmo valor ou entregar a mesma coisa por um valor menor, né? Então, essa é uma maneira um pouco mais simplificada e eventualmente até sujeita a discussões, mas no fundo é isso que você está preocupado, que você tem ganho de produtividade, né? Conseguir gerar mais resultados com os mesmos recursos, ou gerar os mesmos recursos com menos insumos, com menos recursos alocados. Então, isso é básico no setor público hoje em dia, né? Quer dizer, eu não vejo espaço para aumento dos impostos, isso continuam discutindo, mas me parece completamente limitado. Ao mesmo tempo, a população demanda mais, corretamente, então existe uma oportunidade e que, no modelo atual, eu não vejo a gente absorvendo esses ganhos de produtividade que a tecnologia tem sugerido, tá? Então, esse é um grande ponto. Bom, então, o Mobilab surgiu dessa ideia aí, essencialmente, né? Quer dizer, uma maneira diferente de fazer a inovação. Ele nasce bastante ligado à universidade, em particular a qual vocês estão ligados, com a USP. A gente começa um convênio com a Poli, né, a engenharia da USP. E a ideia era algo em que, como que a gente tenta fazer isso aqui, né? Primeiro, esse fato de estar ligado à universidade permite que você faça muito mais experimentação, consiga trabalhar de maneira já um pouco fora da caixa usual, tá? A segunda coisa aqui, quer dizer, eu acredito que existe um problema no fundo de governança, por isso que maior até do que só, eu insisti muito na coisa da 8666, mas eu acho que tem um problema de governança geral que, obviamente, aí passa pela questão jurídica, isso eu não tenho a menor dúvida, né? Tanto que vocês vão ver já a minha solução está dentro da 8666. Não estou desafiando a 8666. Eu acho que tem algumas soluções dentro dela, vamos ver. Bom, o Mobilab, então, surge dessa ideia, já falo um pouco mais sobre ele, e ele é aberto ali em março. Bom, eu vou contar um breve históricozinho dele que eu gosto sempre de contar. E eu começo o histórico do Mobilab, apesar de eu começar ele nas manifestações de junho de 2013,
ele tem uma historinha antes das manifestações, mas as manifestações são um motivo chave do Mobilab. E já já vocês vão saber por quê. Assim que eu fui para o governo pela primeira vez, comecei em janeiro de 2013, uma das coisas que eu comecei a tocar rapidamente foi abrir o GPS dos ônibus. Tá? Muitas cidades já tinham aberto, eu conhecia isso por conta do meu lado acadêmico, e eu falei, bom, vamos abrir o GPS dos ônibus de São Paulo, já vou tocar isso rápido, isso tem resultado muito imediato. Né? Além de eu acreditar que os dados todos têm que ser abertos, sempre respeitando o sigilo, evidentemente, mas acho que dados abertos, eu vou falar bastante sobre dados abertos hoje, e eu acho que se você quer pensar numa política pública participativa, dados abertos é um elemento mais do que crucial. Tá? E claro, se você é sério sobre dados abertos, você tem que ser ainda mais sério sobre o sigilo. Quer dizer, você tem que abrir tudo possível sem entrar na privacidade das pessoas. Isso é algo que, às vezes, complexo de manejar. Mas, enfim. Consegui um recurso a fundo perdido do Banco Mundial e montei uma API. Para quem não sabe, API digamos, de maneira bem simplificada, uma biblioteca, né? uma enciclopédia. Um desenvolvedor, a partir de uma API, ele consegue ir lá, né? Nesse caso específico, falar da API para esse caso específico, o que ela faz? A partir disso, um desenvolvedor consegue que o software dele vá até, no meu caso, o meu servidor, e puxe esses dados dos GPS de todos os ônibus. Né? Então, foi isso que eu construí. Foi um recurso de, acho que, $25 mil, alguma coisa assim. Estava pronto, obviamente. A TI falou, como assim? Abrir esses dados, os ônibus vão pegar fogo, o mundo vai parar, enfim. Daí vieram as manifestações de junho. E a gente conseguiu, eu reputo as manifestações um empoderamento que eu tive para esse tipo de coisa, e abrimos os dados dos GPS dos ônibus em setembro. Em outubro fizemos uma hackathon, né? Para quem não sabe, uma hackathon obviamente hacker com maratona, e a gente essencialmente, sempre que você abre uma base de dados relevante, diz a boa prática que você faz esse procedimento de hackathon. O que você faz? Fica durante um fim de semana, um monte de hackers explorando os teus dados. Né? Por que isso? Porque, claro, quando era uma hackathon, eu já aproveitei e entreguei um monte de outros dados que eu ainda não tinha condições, nem técnicas, nem dessa questão do sigilo que eu falei para vocês, de abrir totalmente, mas que para eles poderem brincar com todos os dados que a gente tinha lá dentro da SP-Trans. Quando você faz isso, você publiciza para a comunidade de desenvolvedores os dados que você tem. Ao mesmo tempo, eles já notam algumas dificuldades que você já pode aproveitar e corrigir na hora, e muitas vezes já saem, no nosso caso ainda bem que saiu, excelentes ideias que vão... Porque quando você abre um dado, você já tem em mente o que pode acontecer, mas você não sabe exatamente, você não tem ideia de tudo que pode acontecer. Isso que é o bonito da abertura de dados. Em cima os vários elementos dessa hackathon, então. De fato, o ganhador da hackathon hoje em dia tem um dos melhores aplicativos, na minha opinião, para você encontrar o ônibus. Né? Quer dizer, o óbvio que a gente esperava dessa abertura de dados. E foi o que aconteceu. Quando se eu abrir os dados GPS dos ônibus, o que um aplicativo pode fazer? Ele pode te indicar a que horas vai chegar o ônibus. Né? Esse no caso brasileiro, no caso de São Paulo, e de muitos lugares, né, da maioria, para dizer a verdade, o tempo esperando o ônibus é uma parcela considerável do teu tempo de deslocamento. E lembra no começo, estou falando, olha, eu quero diminuir o tempo de deslocamento.
Existem investimentos estruturais que demoram muito tempo mesmo, que custam muito caro. Isso aqui não me custou nada. Quer dizer, imagina o seguinte, eu estou aqui, eu sei que o meu ônibus vai chegar daqui a 15 minutos, eu vou descer ali no Largo São Francisco para pegar, e em vez de eu sair agora, eu checo mais 3, 4 e-mails, em vez de ficar 15 minutos lá parado, eu fico mais 10 minutos aqui. Então, se eu estou numa conexão, eu não posso fazer isso, porém eu falo, vai demorar ainda meia hora meu próximo ônibus, eu vou, tomo um café, passo e compro alguma coisa, enfim. Você melhora a vida do usuário drasticamente. Para vocês terem uma ideia, a gente monitorou 3 meses depois da hackathon e tinham 60 aplicativos usando esses dados. Tinham 180 pessoas usando os dados e 60 aplicativos gerados, né? Eu não sei o que as outras 120 estavam fazendo. Tenho certeza que alguma coisa de boa deve sair daí. Aliás, até por acaso sei uma que começou a usar, uma consultoria de transporte, começou a usar esses dados para melhorar a sua consultoria. Excelente. Não tenho nada contra isso, estou feliz com isso. Detalhe relevante. Se eu, prefeitura, fosse desenvolver esse software, além de eu ter todo o custo de desenvolver esse software, a probabilidade do meu ficar tão bom quanto os melhores era muito baixa. Né? Quer dizer, teve 60 pessoas indo para caminhos diferentes. Até acredito que a gente não ia ficar no grupo do pior, mas por muita sorte eu seria comparável aos 3, 4 melhores. 60 só vão sobreviver de verdade, meia dúzia, esse mercado é assim, mas eu estou insistindo nessa história. Bom, mais uma historinha interessante nisso aqui. A gente tinha uma sobreloja vazia quando eu abri, quando a gente foi fazer essa hackathon, que a gente aproveitou, todo mundo achou a sobreloja linda, tal. Fizemos isso de novo. Quem bancou a hackathon também foi o Banco Mundial via FGV e falou, esse espaço está vazio, vamos usar. Daí quando o secretário chegou, falou, Ciro, que espaço é esse aqui? Falei, expliquei a história. Daí eu falei, eu acabei de descobrir que ele está vazio. Como gestor público, eu vou dar um jeito de rever o aluguel ou devolver esse espaço, ver ver se eu posso sublocar, enfim. Ele falou, não, fica com esse espaço para os seus hackers. Então aí é onde está o Mobilab hoje em dia. Para virar Mobilab, na verdade, isso foi em outubro. A gente só chegou em março de 2014. A CT também quis fazer a sua hackathon, apesar de que eles não estavam abrindo nada diferente, mas eles queriam só para ver as ideias. Foi legal para movimentar nisso. Eu conheci um monte de gente da CT, foi muito importante, as pessoas mais ligadas querendo fazer isso aqui. E aí nasceu o Lab, né? Na verdade, as coisas são lentas no setor público, então agora ele está em reforma, finalmente. Começou a reforma no começo desse mês, mas as coisas estão andando. Tá? Eu esperava, né, já que a gente falando puxando para participação, que as pessoas começassem a monitorar mais, né, a performance das concessionárias. Elas, com esses dados, elas têm condições de saber se as empresas estão entregando o que estão recebendo para isso. Curiosamente, isso não aconteceu. Né? Eu acho que você espera, quando você abre dados, você espera um grau de participação que não necessariamente se realiza todo o que você espera. Claro que essas pessoas desenvolvendo esses softwares, eles estão participando e conversam com nossos técnicos estão tendo que se expor para falar com esse ecossistema, como eles chamam, né, de inovação. Mas eu esperava uma participação do perfil mais convencional, mas não nada convencional, né? Mas do perfil o que a gente chama normalmente de participação, e até agora não rolou, mas vamos ver. Bom, então, eu já falei disso aqui e insisti mais uma vez, conhecimento aberto, quer dizer, tudo que é produzido dentro do Mobilab, pela universidade, agora eu já vou falar via um edital de projetos que a gente está colocando de pé, vai ser aberto. A gente tem um Git, para quem
não sabe, isso é um repositório onde você coloca os códigos, já faz uma pré-documentação. Então, uma coisa muito importante, não sei o quão técnico eu estou sendo aqui, é ter os protocolos abertos. Isso é muito chave, né? Quer dizer, hoje em dia, na verdade, a gente está chegando na primeira estrela no padrão britânico. Os britânicos agora criaram um padrão de estrelas para dizer quanto o teu dado é aberto de verdade, né? A gente está chegando as coisas abertas que a gente tem no Brasil, a grosso modo, são de 1 estrela, né? Quer dizer, quando você chega na terceira estrela, qualquer máquina consegue ler sozinha o teu dado, né? Quer dizer, o transparência, pegar o Siga Brasil, por exemplo, é algo de estrela 1 só, né? Então a gente está... os ingleses já estão com a maioria dos seus dados em 3 estrelas, eles nem consideram aberto de verdade se não está na terceira estrela, e agora eles estão avançando para mais 2 estrelas. Se vocês entrarem no site da Catapult, é algo que um pouco inspira o Mobilab, né? Catapulta, né? Em inglês, britânica, vocês vão achar meio fácil essas estrelas, é bem interessante para ver, para quem tiver interesse um pouco mais técnico. Bom, e aqui as premissas do que eu quero fazer, né? Então, o que é premissas do Mobilab? No fundo, essas premissas aqui a gente montou junto. Não sei se vocês sabem, a prefeitura tem um negócio que chama São Paulo Aberta, que essas premissas são as premissas da São Paulo Aberta como um todo. O Mobilab faz parte desse grupo, faz parte de um negócio que chama Tech Sampa, né, que é toda a parte de tecnologia de São Paulo, e da São Paulo Aberta também. Eles são as duas interações mais fortes que a gente tem dentro da prefeitura. Então, transparência, quer dizer, então, acabei de falar disso, né, eu quero abrir tudo o possível, e nesse caso, sendo mais específico, que a gente chama de transparência ativa. Por quê? Porque existe uma transparência passiva, que essencialmente a lei de acesso à informação é uma transparência passiva. O sujeito te pede, olha, você pode me abrir esses dados? Tá bom, né? Espera-se que fale tá bom em geral, né? Mas a gente sabe que infelizmente não é tão assim. Mas isso aqui é uma transparência ativa. Eu estou tomando a decisão de abrir dados que eu sei que podem ser abertos, que podem gerar uma série de coisas. Participação, né? Quer dizer, o laboratório tem um compromisso de tentar trazer a participação da sociedade. Então, acabando a reforma, vão ter várias coisas que vão acontecer, vários eventos abertos. Tudo a gente está tentando, em geral, fazer isso aberto também na internet. Algumas palestras são publicadas diretamente na internet. Aqui o Diego perguntou se eu podia autorizar aqui. Feliz de autorizar. Acho que isso, né, a gente está tendo uma mudança aí pesada da maneira, né? Até agora muita gente ainda pensa assim, né? Que informação é poder, né? Por isso que o acesso à informação era tão difícil. A maioria das pessoas ainda acha isso, tá? Em TI, sobretudo. Acreditam que informação é poder. Mesmo que fosse verdade, né? Até eu conversando com pessoas que estiveram bem envolvidas na live, elas falam, não, a gente tem que fazer isso porque informação é poder, a gente vai quebrar. Então, mesmo pessoas contrárias a segurar a informação também acreditam que informação é poder. Eu não acredito mais. Eu acho que já foi isso. Tem tanta informação por aí, né, que o poder é você saber usar essa informação, não mais segurar essa informação. Então, quando as pessoas começarem a se tocar nisso, né, elas vão notar o que estão perdendo. Bom, e obviamente inovação,
né? Foi como eu comecei a minha história. A gente acha que essas 3 premissas, transparência, participação e inovação, geram um governo íntegro, né? Então, essa é a base aqui, da premissa básica do Mobilab, da São Paulo Aberta e até do Tech Sampa também. Bom, como que a gente quer fazer isso? Tem 2 braços básicos. Um que avançamos bastante na modelagem, porém estamos parados aí na parte legal, né? Não estamos conseguindo pôr de pé, que é um programa de startups. Né? Então, por que um programa de startups? Já dentro desse novo paradigma que eu estou dizendo que informação já não é mais poder e saber usá-la que existe um modelo de negócios novo que não foi o Google que inventou, mas provavelmente o Google é o primeiro grande player nesse novo modelo, que é um modelo que se chama popularmente aí de ganha-ganha. Por quê? Pega exatamente esses aplicativos que eu acabei de contar. Né? Eu abri os dados, tem um monte de empresas, 60 empresas ou mais, não contei mais, mas pode ser que tenham mais, pode ser que tenham menos, na verdade, que algumas quebraram, mas não importa. 60 empresas, que eventualmente muitas delas nem eram empresas ainda, era um grupinho de pessoas interessadas no assunto, se juntaram e dedicaram horas do seu trabalho para fazer um produto que vai melhorar muito a vida do usuário. Eu, poder público, não gastei nada. A empresa gastou, mas o usuário também não gastou nada. Por que dá margens para esse modelo ganha-ganha? Hoje em dia você ganha pelo fato de ter pessoas usando o seu aplicativo. Isso é uma oportunidade incrível para o setor público. Né? A gente tem produtos para os usuários o tempo inteiro. Né? O nosso grande objetivo é o usuário ou o cidadão, né? Prefiro até cidadão, mas deixando de lado a questão semântica, eu quero melhorar o serviço justamente para esse indivíduo. Se eu posso melhorar o serviço para esse indivíduo sem gastar recurso público, isso é uma oportunidade incrível. Né? O que eu quero fazer? Eu quero conseguir de alguma maneira usar o que eu tenho para oferecer, né, a grosso modo, para esse grupo. Quer dizer, o que eu quero? Eu quero conseguir dar as condições para essas empresas pequenas ou em formação ainda montarem produtos para os meus usuários. A grosso modo é isso. Né? E, por tabela, desenvolver a indústria nacional. Né? A gente é muito atrasado em TIC, né? Em geral, em tecnologia da informação e comunicação. Aqui você compara ali o que sobra, a gente tem falado muito com Startup Brasil, a gente tem uma parceria com eles. É impressionante assim, quando você compara, claro, eles estão comparando com o top, mas se compara Vale do Silício com Brasil, e São Paulo é ainda o principal hub, apesar de a gente ter investido muito menos do que Campinas, Recife, que saíram com todo o mérito. Correndo ainda não adianta. São Paulo é o centro de negócios, a concentração ainda é o hub de tecnologia, mesmo sem ter o setor público se puxado muito para isso. Eles ali, você começa com 500 empresas no Vale do Silício, você acaba vingando 40, mais ou menos. Você começa com 500 aqui, você acaba vingando uma ou duas. Né? Normal, mas também uma certa... A gente está perdendo uma oportunidade, o cavalo está passando e a gente está deixando ele passar. Né? Então, nesse sentido que seria esse programa, eu falo um pouquinho mais sobre ele depois. O outro braço, que é o que está mais avançado, e a jogada entre aspas, né? Eu não acho que não vou escapar da 8666,
a proposta mais firme que tem. O Ministério das Comunicações já conseguiu dar essa jogada, a gente está se aproveitando disso. O Daniel chegou agora aqui, dentro da prefeitura, é o cara que tá tocando a parte jurídica disso aqui, para nossa felicidade, que estamos todos surfando em cima do primeiro modelo que ele montou. É um edital de projetos. Eu já falo um pouco mais sobre isso. A gente está em fase aqui, nosso sonho aqui é lançar isso 6 de outubro, tá? E também fazendo com as próprias empresas. Já falo mais um pouco sobre o negócio. Bom, então já falei sobre esse momento. Que a gente tem a gente vai deixar as empresas ficarem no próprio Mobilab. Isso, para essas empresas pequenininhas, isso é uma beleza, né? Porque o cara não precisa, ele tem um local, a gente tem uma internet rápida lá, ele tem acesso aos meus técnicos, tem acesso aos dados na origem, provavelmente aqui essas empresas acabam te ajudando a distribuir o material, enfim. Tem acesso a todos os meus sensores de mobilidades, enfim. Vou passar aqui só uma provocaçãozinha. Viés em tecnologia, mas isso também é tecnologia. Essa fotinho aqui é o seguinte, é uma startup na Índia que aumentou a reciclagem numa favela de Mumbai de 3% para 42% em 6 meses. Tá? Então, isso também é startup, tá? Isso também é inovação, diga-se de passagem. Tá? Não é. Então, só para não. Claro que tá quando a cabeça de todo mundo vai ser fazer um aplicativo, né? Fazer internet das coisas, mas é só uma provocaçãozinha rápida. Bom, a gente tem uma quantidade, um atrativo, tanto para o programa de startups quanto para a gente tem uma quantidade de sensores na rua muito grande. Né? E então a gente tem, para vocês terem uma ideia, eu falei toda essa história do GPS dos ônibus, hoje em dia eu recebo 30 milhões de registros por dia. Né? Então estou falando de volumes enormes de dados que são subutilizados hoje em dia. Tanto para a administração pública, tanto para eu gerenciar melhor o transporte e o trânsito, quanto para as empresas gerarem novas coisas com isso. Tá? Então, aproveitar isso é um dos nossos grandes objetivos aqui. Né? Então, isso é um desafio, que é um negócio que está muito na moda hoje em dia, mas que é Big Data e Big Noise também. Enfim, se vocês quiserem, depois a gente fala sobre o detalhes técnicos disso aí de Big Data. O Brasil está comprando coisas feitas nessa área de Big Data e é a área que tem feito, que está saindo produtos, do grosso do que tem saído de produtos tops de inovação tem saído de trabalhos com Big Data e Big Noise. Isso é uma área enorme hoje em dia. Né? Bom, vou contar de um grupo de trabalho, tá? Eu fui correndo e mal falei do grupo de trabalho. Grupo de trabalho é o quê? Grupo de trabalho, ele vai desenvolver coisas que você vai fazer, necessidades da administração pública, bom, claro, nesse caso, da mobilidade, num novo modelo de governança. Tá? Como que funciona isso? A gente tem, a gente junta meus técnicos e hoje em dia, para fiscalização automática, bolsistas recebendo através de um contrato, desse contrato que eu comentei com vocês que eu tenho com a Poli. Então eu tenho, os bolsistas são os meus desenvolvedores, eu não tenho desenvolvedor suficiente dentro da TI, nem da SP3, nem da CET. Acho que todo mundo sabe, né? A SP3 cuida dos ônibus, a CET cuida do resto.
teoricamente. Então, são as duas empresas, a secretaria se movimenta muito em cima dessas duas empresas. Elas, curiosamente, isso não é mérito do Mobilab, não, absolutamente é mérito do secretário. Essas empresas eram meio competidoras, né? Assim, quase brigavam entre elas, não obstante estivessem sob a mesma secretaria, né? E aqui no Mobilab a gente fez questão de ter as duas empresas sentando juntas, né? Mas essa é uma orientação do secretário que faz reunião de diretoria das duas empresas juntas, por exemplo. Então, quebrou um pouco isso aí, esse celeuma absurdo entre as duas empresas. Bom, então a gente tem os técnicos da CT e da SPTrans. Nós temos, para desenvolver mesmo, os desenvolvedores hoje em dia são bolsistas da universidade, pessoal de TI, e todo mundo senta junto. A gente tem alguns professores que acompanham, e a gente tem também não só técnicos de informática, como os técnicos que vão usar o produto, né? A gente tem uma figura aí que vem também das práticas de TI, que é o gerente de projetos. Tá? O gerente de projetos é sempre o cara que sabe, que conhece o que se chama também em jargão de TI, o modelo de negócios. Tá? O modelo de negócios não é a parte financeira necessariamente. Tá? O modelo de negócio é como isso vai funcionar na prática para quem vai usar de fato o seu produto. Tá? Até hoje em dia, a SPTrans multa no talonário. Tá? Eles vão lá com aquele talão de multas. Isso aqui eu estou falando de multa de empresa de ônibus, tá? É multas contratuais. Tá? Desde 2008 eles tentam automatizar e nunca deu certo. Né? Agora a gente começou, esse foi o primeiro grupo que começou, dentro dos vários avanços que a gente quer fazer. Esperamos que vários deles ainda nessa gestão. E esse grupo que começou, a gente começou a trabalhar com ele mais ou menos em março, e aí começou a programar mesmo mais para abril, maio. A gente já está na rua fazendo piloto com os celulares. A jogada a gente vai pular, a CT já faz multa eletronicamente, né, a multa de veículo, num equipamento robusto que chama... O mais conhecido é o Pigeon, já tem uma nova versão dessa mesma empresa. É um equipamento homologado pelo exército americano, super... se passar um tanque em cima dele, ele aguenta. Exceto que a gente não tem muitos tanques passando nas áreas urbanas, e a gente paga R$350 por mês para cada equipamento desse. Então aqui a gente na SPTrans já deu pulo direto para um smartphone, e a CT está interessada, que ela quer sair desse equipamento e ir para um smartphone que custa 10% do que custa esse equipamento aqui. Foi feita... O muito interessante é que eles não conseguiam desde 2008 por uma questão de dificuldade de licitar, como sempre, mas também pelo valor. Apesar de se pagar mais ou menos rápido, não é fácil você reunir esse valor. A gente tem por acaso, a gente acabou tendo contato com Manaus, que tentou contratar esse serviço. Eles tiveram uma cotação de 7 milhões, né, de reais para montar as multas de Manaus no celular. A gente está fazendo isso por 500 mil, né, só para vocês terem uma ideia. O que eu faço? Eu faço exatamente o que eu preciso, não faço nada a mais. Como funcionam esses bolsistas e, no fundo, essas startups funcionam da mesma maneira? Tem um monte de solução por aí pronta. Você puxa essas soluções, um monte de gente deixa aberto, né? Todas que já perceberam que informação não é poder. Você puxa o que já está pronto, você desenvolve uma parte, e você faz direcionado para aquilo. O que é muito interessante isso aqui? Eu estou pegando, obviamente, a multa é no talão, mas chega, o pobre do fiscal chega, ele digita a multa.
Aí vai, outra pessoa digita, porque eu preciso ter dupla digitação, eu não posso emitir uma multa com erros, né, de digitação pelo menos. Já chega, eu tenho uns mais de 10% que tem erro de preenchimento na hora que preencheu, essa não tem como fazer nada. E aí entra num sistema também. Em vez de eu pegar e jogar fora esse sistema, que é o padrão, e aí contratar uma solução inteira, eu estou aproveitando esse sistema. Então, a única coisa é que eu vou cortar essas 2 digitações, o dado vai direto para o meu sistema e eu vou usar o legado que eu tenho. Usando o legado que eu tenho, mais uma vez eu economizo. Mas muito mais do que economiza, ninguém precisa aprender de novo como usar o que já estão usando. Tá, então, peguei um exemplo. Assim que eu quero, eu tenho um slide para cada um dos produtos. Na verdade, alguns são divididos por questões práticas em mais do que um. Enfim, esse é o projeto que está em andamento, que acho que em outubro a gente deve estar já entregando. Aqui vários, eu vou passar bem rápido, que eu quero conversar com vocês, e eu aproveitar que o Daniel está aqui, talvez ele possa falar um pouco de como que eu estou fazendo. Por que eu não consigo fazer tudo com bolsista? Minha ideia inicial, logo que eu comecei, cabeça de professor, né? Vou fazer tudo com bolsistas. Então, meus desenvolvedores vão ser todos bolsistas. Acontece que a bolsa, assim como a gente responde ao TCM, a USP, vocês respondem ao TCE. E o TCE aceita a bolsa seguindo o padrão da FAPESP de bolsas. Porque, nesse caso, corretamente também, porque ele, sei lá, né, ele pode se aproveitar isso e começar a desviar dinheiro e tal. Mas esse cara de TI é um cara muito valorizado. A minha bolsa máxima é de R$ 5.900 para um cara que tenha 5 anos de experiência em TI. Então, minha briga com o mercado é meio inglória. Então, o que eu consigo pegar? Eu consigo pegar pessoas envolvidas, ativistas de transporte. É isso que eu consigo pegar na prática. O cara fala, bom, ok, eu recebo menos que o mercado, mas estou fazendo o que eu quero fazer. Essa foi a solução. Mas não tem tantos ativistas de transporte que saibam TI disponíveis no mercado, foi o que a gente descobriu, né? Tem um outro defeito, menor do que esse, na verdade, que o grau de comprometimento é um pouco mais complicado. Ele pode abrir mão da bolsa, e aconteceu com o bolsista, recebeu uma proposta para a Holanda. Não o culpo, quero mais aqui. A gente sempre quer para os nossos alunos que eles tenham a melhor carreira possível, né? A gente não vou criticar isso, mas é muito diferente da solução que a gente está buscando. Isso aqui, não sei se é o primeiro, depois o Daniel me corrige se eu estiver errado, mas o modelo que eu conheço, que é o Inova App, não sei se vocês conhecem, modelo bem criativo dentro da 8666, porque é concurso, né? Qual que é a nossa ideia? A gente vai pegar todos esses projetos que a gente quer tocar, vamos lançar um concurso público e limitar o tamanho da empresa, porque senão uma grande dessas espertas pode querer enfiar o produto dela, e aí no setor público, uma vez que a pessoa ganhou o concurso, eu não tenho mais o que fazer, né? E com esse concurso eu vou trazer no fundo os meus desenvolvedores. Tem uma sobreposição com as startups, com certeza, porque são startups que eu espero que entrem nesse concurso, mas a diferença é que ali ela vai estar fazendo um produto dela, que ela vai ganhar dinheiro com o produto dela, né? Aqui eu estou falando, olha, eu preciso disso para mim. Claro que espero que ela depois transforme esse num produto que vai vender para cidades, vai brigar com os grandes e vai virar uma empresa aí, uma boa empresa de inovação, ótima para mim. Mas eu não tô focando nisso, tá? Ele funciona bem diferente de fábrica de software, como eu conversei com vocês, né? No começo, elas não vão ser obrigadas a ficar no Mobilab por um motivo básico. Até cogitamos obrigá-las a ficar no Mobilab. O motivo é que eu não quero limitar isso a São Paulo, né?
eu quero abrir isso para qualquer empresa do Brasil. Acho que é relevante. Até poderia me dar problema não fazer isso. Eu aumento a concorrência. Como eu falei, Campinas Campinas é perto, né? Mas Recife tem um monte de candidatos aí fazendo trabalho de primeira qualidade. A questão é desenvolver a capacidade brasileira, não de São Paulo exatamente, claro. A gente tem uma certa preferência por São Paulo, por ser a prefeitura, mas num concurso eu não posso fazer isso, né? Então, só por isso não vai ser obrigado. Porém, uma vez por mês tem um evento dentro do MobLab, que uma vez contratadas as empresas, no qual elas vão apresentar tanto as melhores práticas, né? Então, se a gente achar... A gente contratou uma empresa que gerencia tudo isso, porque... Não sei se eu estou entrando em detalhes administrativos demais, mas a gente está tocando um projeto só. Eu não teria capacidade de tocar 2. Né? Então, você precisa de uma empresa que vai montar os detalhes de cada um desses projetos para as empresas poderem competir no concurso, né? Saberem. Na verdade, a maneira que a gente está fazendo, como é concurso, o valor é fixo, né? E a gente está colocando requisitos mínimos, os softwares que a gente está topando, porque a gente não quer que o cara venha com um software fechado que me custa uma fortuna, que eu depois não tenho como implementar. Vou decidir se é em nuvem, se não é em nuvem, enfim, tem algumas bases que eu vou dar. Porém, como que as empresas vão se diferenciar na criatividade de como resolver o meu problema? Né? Então, eu deixo uma parte aberta. E elas vão desenvolver tudo com os meus técnicos. Né? Então, uma vez por mês, elas apresentam essa empresa que está tocando, pode falar, putz, essa solução que essa empresa deu é muito interessante. Então, ela apresenta, né? E também nessa reunião mensal, as pessoas ficam conhecendo o que cada grupo está fazendo para interagir também e falar, isso aqui vai ser útil no meu desenvolvimento, etc, etc. Tá? Então, é uma maneira bem diferente de desenvolver inovação tecnológica dentro do setor público. Então, aqui, várias coisas que a gente está fazendo, um dashboard da mobilidade, uma de velocidade nas vias da cidade, origem e destino de transporte público, uma parte de segurança viária que, na verdade, não está entrando nesse projeto, porque isso está dentro de um outro programa que a gente está fazendo, ciclovias, outra de ciclovias, um de apoio à pessoa com deficiência. Esse aqui é o único é o último projeto, eu vou parar porque tem nele. Se vocês quiserem, a gente volta, enfim. Que esse tem muito a ver com o tema geral do seminário desse ano, dessa série de seminários desse ano, que é algo que me impressiona, né? Quer dizer, não sei se algum de vocês já teve que usar um 56, né, nessa sala. É uma experiência inglória, para usar a palavra do Diogo. E parece uma loucura. A gente gasta centenas de milhões de reais por ano com 56. E é um serviço que realmente deixa a desejar e extremamente ultrapassado. Né? Quer dizer, o natural seria ter um aplicativo para isso. Né? Das demandas do 156, algo como talvez metade delas estão relacionadas a transporte. Né? Então a gente fala, não, vamos dar um jeito, da gente pelo menos. O 56 está fazendo um belo trabalho também, com todas as dificuldades de um negócio tão grande. Tem um outro laboratório que foi criado, que está tentando reproduzir um pouco essa ideia para a prefeitura como um todo, que é o Lab Prodan. Mas aqui que a gente falou, bom, vamos fazer a nossa parte. Por que eu não tenho, em vez de pensar um 56 como um ponto de reclamação, por que para mim eu não uso isso aqui? Isso não é, na verdade, algo extremamente poderoso, que é ter o meu cidadão como fiscal. Uma super dificuldade no setor público é fiscalizar se os contratados e até os funcionários, na verdade, estão fazendo o que você está pagando para que eles façam. Né? Você não tem capacidade de fiscalizar, é um negócio gigantesco, enfim. Se eu tenho o cidadão me dando, não que isso tenha valor para eu multar, isso seria ilegal. Né? Eu não posso multar uma empresa porque
porque eu recebi uma informação diretamente do cidadão sobre isso. Porém, eu posso usar isso de diversas maneiras, basta eu ser criativo, né? Eu posso usar isso, quer dizer, às vezes muitas ligações do 156, o cara está falando, olha, saindo da minha área, tem um buraco aqui na rua, né? Para lá, tudo bem, eles têm um protocolo, vai para lá. O cidadão não vai receber provavelmente nenhuma informação. Se tudo for bem, dali a X meses o buraco será tapado. Só que se eu recebo tudo isso diretamente no aplicativo, eu tenho a foto para confirmar que aquele buraco existe. Não preciso mandar um fiscal para descobrir que o buraco de fato existe. E eu começo a mapear esses buracos, eu posso criar uma rotina para tampar esses buracos, né? Isso é a participação no seu estado mais puro, né? Quer dizer, ele está participando, me dando, ele está me poupando recurso, né? Está me dando agilidade, né? E aí eu queria insistir numa coisa, quer dizer, tanto os dados abertos quanto participação, que vão muito casadas essas duas, claro que são mecanismos de transparência, se você quiser o conceito accountability, é um conceito um pouco mais amplo que transparência. Eu acho que, óbvio, isso é verdade, isso vale muito, mas eu acho que é também mecanismos de ganho de eficiência para o setor público, isso que eu quis enfatizar muito nessa minha fala. Não vamos pensar que isso é só para transparência. Você está simultaneamente aumentando a capacidade de fiscalizar o governo, como simultaneamente aumentando o serviço, a qualidade do serviço que você está prestando. Isso é muito, muito relevante e a gente não pode jogar isso fora, né? Então, essa é uma tentativa de mudança na governança para isso, enfim. Bom, então, eu já falei um pouco da conclusão. Eu acho que a gente está buscando aqui, e não somos os únicos, né? Não estamos inventando a roda aqui, mas a gente está tentando aqui um novo paradigma que muitas empresas já estão entrando, mas que o setor público tá longe de entrar. E que eu acho que pode fazer a diferença na prestação de serviços públicos. Okay? Então é isso. Muito obrigado, Ciro. Obrigadão por essa exposição tão interessante, tão elucidativa, de novidades tão relevantes, mas que, pelo menos para mim, estão ainda muito desconhecidas, e elas, uma vez percebidas e entendidas a partir do que você disse, suscitam, pelo menos para mim, muitas questões jurídicas muito interessantes, né? Desde formas de contratação, inclusive dentro do arcabouço da Lei 8666, a utilização da tecnologia como uma ferramenta muito eficiente para promover a eficiência do setor público, mas para também vitaminar a participação, né, do cidadão, do usuário do serviço público. Imagino que vocês não tenham formalizado esse tipo de estratégia juridicamente de um jeito muito burocrático. Eu acho que vocês devem ter encontrado formas talvez mais flexíveis de fazer essas coisas todas. Depois até tenho uma certa curiosidade de saber quanto que vocês precisaram de assessoria jurídica. O Daniel está aí e pode também nos ajudar com isso para implementar tudo isso. Eu quero abrir, a discussão está, o palco, a pista está aberta para a gente dialogar com o Ciro. Eu queria apenas lançar uma curiosidade, uma questão que é a seguinte. Curiosidade mesmo. Em que medida os hackers, os usuários não intermediários que estão ali pensando aplicativos, mas os usuários mesmo do serviço público, pessoa que pega ônibus, cidadão, em que medida esses atores todos, né, na sua percepção,
através desses mecanismos todos que você nos descreve, foram capazes de dar feedbacks em relação à política pública na sua substância. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: fiquei curioso para entender a participação não apenas na sua vertente mais instrumental, né? Eu vou usar as startups e os hackers para me ajudar a fazer o aplicativo, mas eu queria entender em que medida isso afetou a própria concepção da política pública, em que medida você conseguiu trazer para esses temas todos inputs sobre como, por exemplo, as malhas de ônibus deveriam estar estruturadas, se houve mudanças significativas no transporte público em termos de implementação e não apenas em termos tecnológicos, ou que não é pouca coisa, longe de mim dizer isso, mas fiquei curioso para entender se você conseguiu provocar algum debate no nível da concepção e da implementação da política pública também através dessas suas experiências. Mas isso é só uma pergunta, estamos aqui abertos com toda a liberdade para formular outras e dialogar com o Ciro Biderman. Por favor, fiquem totalmente à vontade e convidados para trazer quaisquer comentários ou questões. Você pode fazer um favorzão? Você pode usar esse microfone só para a gente poder registrar esse evento em termos de som totalmente? Por favor, se você quiser se apresentar. Bom, meu nome é Larissa, sou aluna da graduação e eu queria fazer uma pergunta. Eu achei bastante interessante a proposta do aplicativo, eu acho que isso otimiza muito, agiliza muito, mas isso é uma dúvida minha, não estou questionando. Não, mas... Existe... esqueci a palavra, mas... Desculpa, deu branco. Integração tecnológica suficiente para isso, porque... Tudo bem, os alunos da Sanfran todos têm celular ou acesso a algum tipo de equipamento que permita usar esse aplicativo, mas e a população em geral? Essa é a minha dúvida, se isso na prática vai ser elitizado ou se vai corresponder ao interesse geral mesmo. Obrigada. Larissa. Quem mais? Você pode fazer a gentileza de vir aqui, por favor? Bom dia, eu sou o Matheus, também sou aluno na graduação aqui na Faculdade de Direito. Eu fiquei com uma dúvida maior sobre, assim, é incontestável o avanço nos últimos anos na dinâmica do transporte na cidade de São Paulo, com uma coisa mais democrática e também a qualidade do serviço e como a sua dinâmica com a população aparentemente tá bem melhor do que nas últimas gestões municipais. E eu só queria assim tirar algumas dúvidas em relação à questão das ciclovias, né? Que foi pouco falado, teve alguns slides sobre isso, porque hoje em dia a prefeitura tem um projeto, né, da mobilicidade, com o nome do projeto Bike Sampa, em parceria com o Banco Itaú, em que há um empréstimo, né, de bicicletas que ocorre majoritariamente pelo centro de São Paulo. A gente consegue ver pelos mapas que as ciclovias elas têm se expandido não só pelo centro, mas também pelos subúrbios e periferias, enquanto, na verdade, esse serviço de empréstimo de bicicletas acaba não acompanhando, né? E como é um serviço majoritário da prefeitura também, a minha dúvida é quanto ao aumento da qualidade e da expansão desse serviço, considerando principalmente que, como é um serviço de empréstimo, espera-se que quem alugue mais essas bicicletas são as pessoas que não consigam obter uma bicicleta, não consigo comprar uma bicicleta, já que é um meio bastante eficiente hoje em dia para que, enfim, a gente tire carros da rua e dê mais opções de deslocamento. Então, minha dúvida é essa: como que a prefeitura pensa para a população que mora também no subúrbio, mora também na periferia, essa expansão, junto com as ciclovias, desse serviço de empréstimo de bicicletas para os subúrbios, para as periferias da cidade. Obrigado. Matheus. Eu sou Marcelo. Tenho duas perguntas, na verdade. Eu também trabalho no setor público, no governo federal, e uma é mais de práticas. Se vocês têm na prefeitura ou integrado
algum mecanismo de memória daquilo que vocês estão fazendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se todos aqueles códigos que estão sendo desenvolvidos, tudo isso que tem sido feito, tem sido disponibilizado, porque uma coisa que eu vejo muito no setor público é você criar alguma coisa muito legal num determinado lugar e numa outra secretaria você perde completamente isso. Essa é uma pergunta menos jurídica, mais de gestão, porque é uma questão mais que eu experiencio bastante. Mesmo em lugares que tem a cultura de abertura. E a segunda dúvida é se vocês têm no município, você falou um pouquinho sobre o Tribunal de Contas, bastante sobre a 8666, se existe algum grau de mudança de cultura aqui nos órgãos de controle, ou dos juristas que analisam isso, sobre o conceito de economicidade, um conceito um pouco mais avançado. Isso eu quero dizer o seguinte, se você tem conseguido convencer que talvez botar reformar um lugar, botar um monte de hacker pensando em solução seja muito melhor do que ficar comprando solução da Microsoft ou de qualquer outra empresa. Você tem tido algum avanço aqui pelos analistas, né, jurídicos desses impactos? Eu queria ter mais dimensão se vocês conseguiram como, porque isso também, aí mais para dúvida de gestão, é uma dificuldade que acho que todo mundo que está no setor público tem. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela do Diogo. Curiosamente, o apoio jurídico que eu tive são de duas pessoas que estão aqui, o Pedro e o Daniel, por coincidência, 2 orientando os seus. Claro, entrou o jurídico da SP3 também, na verdade da secretaria. A gente tem a sorte, a atual responsável pelo jurídico da secretaria é uma pessoa que gosta de pensar mais fora da caixa. Então ela ficou animada quando a gente começou a falar. Então, esse modelo aí do edital de projetos, a versão que eu estou partindo é uma que o Daniel montou para outro, até para a Prodan, que acabou nem vingando, né, até agora. Então, mas beleza, vamos rodar. É um desafio a parte jurídica disso aqui. A gente está tentando tanto o edital de projetos, porque para ele parar de pé, como, sobretudo, a institucionalização do Lab. Quer dizer, como eu consigo... A gente está começando, provavelmente, na verdade, eu estou falando tudo isso, e o Lab já ganhou prêmio e tudo, mas ele nem existe formalmente. Né? Eu desburocratizei tanto que eu nem parei para formalizá-lo. Foi uma loucura. Mas, tem relação jurídica com a prefeitura? Com a SP3? Ele aparece no decreto que cria o TechSampa, ele aparece formalmente. Né? A gente agora, o Pedro montou uma portaria que eu quero ver, a gente quer lançá-la rápido, para pelo menos ter uma portaria. Mas a gente está pensando isso está em discussão, né? Uma subsidiária, uma fundação, enfim. A gente quer burocratizar pouco, mas não tão pouco assim. Né? A outra pergunta é muito boa. O ponto do Diogo. Curiosamente, não está gerando nada de feedback. Né? Quer dizer, tem a gente sendo ativo, né? Eu interpretei a tua pergunta. Você foi lá, abriu tudo, tal. Agora eles estão influenciando. Em parte, algo. Eu não sei muito bem porquê exatamente, né? Acho que está faltando. As pessoas podiam ser mais ativas nisso, né? Tanta atividade em cima dos 20 centavos lá. Estou achando que está faltando um pouco mais de atividade aproveitando esses dados, né? E falando da rede, por exemplo. Tem muito que melhorar nessa rede, enfim. Tem uma falta de preparo nosso que eu estou tentando melhorar, que vem esses aplicativos, que eles começam a ver falhas nos nossos mapas. Né? Então, ele nota que ele está falando, olha, você está falando que esse ônibus vem de meia hora, na verdade ele passa de 10 em 10 minutos.
e você não atualizou essa informação, né? Aí, bom, eu não consigo... Ou, esse ponto aqui, está falando que está aqui, ele está 500 metros para lá. Né? Isso é mais raro, mas 200 metros para lá, enfim. Eu ainda não consegui montar uma estrutura em que isso entre dentro do meu mapa. Tá? Então tem um feedback nesse sentido. Às vezes até o próprio usuário, em geral, o próprio usuário reporta para o aplicativo reporta para mim, se eu quiser, mas eu não consigo usar essa informação ainda. Tem a ver até com uma questão um pouco jurídica, que o cara fala, ó, eu preciso validar isso. Como que eu pego essa informação, né? E aí teria tem uma... É verdade, mas também tem muito de eu não ter criado um protocolo de como usar esse dado e aproveitar. Né? A questão da Larissa é um pouco verdade, tem um certo elitismo nisso de estar em smartphone, mas a nossa aposta é a seguinte. Número um, o número de pessoas com smartphone hoje em dia é brutal. Tá? Então, basta você ter um smartphone que você pode baixar o aplicativo em princípio. É algo como, acho que estava para passar ou passou 50%. Tá? Então, a posse do smartphone não me parece um grande problema. Ou seja, já está aí com 50% e tende a aumentar. Né? Então, a posse do smartphone eu não pararia, não deixaria de... Não me pareceria algo elitista num prazo relativamente curto. O problema é ter acesso à internet no teu telefone. Acho que essa o pior gargalo está nisso, não na posse do equipamento. Tá? A gente está tentando pôr o Wi-Fi nos ônibus e nos pontos de ônibus. Né? Não em todos os pontos, nos pontos com abrigo. Se a gente fizer isso, a gente já está aí resolvendo uma boa parte. Né, do problema. Mas é uma coisa que a gente pensa, mas um pouco sem solução. Do Matheus é absolutamente verdade que o Bike Sampa está demais no centro. Concordo. É uma crítica minha ao Bike Sampa também. Para você entender, o Bike Sampa foi um contrato firmado na gestão anterior entre a Secretaria de Transportes e o Itaú, tá? O Bike Sampa, né? O Bradesco tem também não é uma concessão, tá? O resultado disso é que eu tenho pouco, não tenho muito como pressioná-los na verdade, na prática sim, eu faço reunião, falo, pô, vamos mudar isso aqui e tal, mas eu não tenho como contratualmente, por exemplo, exigir que eles coloquem as bicicletas na periferia, por exemplo. Tá? A gente teve uma discussão pesada ali, mais pesada com o Itaú, para eles colocarem pelo menos no centro. Eles colocaram. Teve um certo tiro no pé nisso, porque tem, por exemplo, uma estação que eles montaram aqui perto, na João Mendes, né? Roubavam tanto as bicicletas naquela, e que hoje em dia, se você passar lá, não tem uma bicicleta. Eles pararam de renovar o parque daquela lá. Né? Então, agora, no fundo, é claro, para o Itaú, com todo o respeito que no fundo o Itaú tem sido um parceiro aí, mas... para ele é muito mais negócio colocar aqui do que colocar, né, do que colocar na periferia. Né? O retorno é muito maior. Então isso esse contrato não dá para ser assim. Tanto que a gente ia encerrar o contrato, aproveitar o encerramento do contrato, do convênio, e lançar uma concessão. Chegamos a lançar essa concessão. Né, que a gente teria condições de cobrar muito mais do que a gente cobra hoje em dia. Porém, o TCM barrou essa concessão. Então, está parada no TCM já há uns 2-3 meses. Tá?
com concessão a gente teria, eu concordo, eu tenho, na verdade, algumas críticas ao programa. Eu acho que ele tinha que estar muito mais na periferia, essa é uma crítica pesada. Eu não acho que ele tinha que ser com essas bicicletas que ele é hoje em dia. Se você pegar em qualquer lugar do mundo, é uma bicicleta especial para esses programas. Por quê? Você faz uma bicicleta muito mais robusta, que é importante, porque ela está encarando, né? E você faz além do que, como ela é única, esse problema de roubo não existe nos outros lugares, porque você não vai conseguir vender. Essa bicicleta. A bicicleta do Itaú, a gente fez um teste com a pessoa que implementou esse sistema de bike sharing em Nova York. Foi ela que me falou essa crítica, na verdade. E ela falou, quer ver? Vamos tirar uma bicicleta. A gente tirou uma. Falou, com canivete eu desmonto essa bicicleta em provavelmente meia hora. Tomou 20 minutos. Daí ela sai lá e vende, entendeu? Então, tem duas vantagens de você ter uma bicicleta especial. Sai mais caro na prática do que você pegar uma bicicleta qualquer e grudar. Mas ela vai durar muito mais tempo. Acho que no longo prazo é capaz de se pagar. Então, esses são os problemas do Bike Sample que a gente está tentando resolver dessa maneira. Então, quando o TCM liberar a concessão novamente, a gente resolveria isso, essencialmente. Para o Marcelo, que vem do setor público, então a gente tem o que a gente chama de GitLab, onde estão todos os códigos, é aberto, né? Agora está começando o site do Mobilab, o Facebook, não sei o quê. A gente vai lançar agora. Aliás, eu nem fiz uma propagandinha aqui, não sei se é o ambiente também. Dia 21 de setembro agora, durante a Semana da Mobilidade, no Centro Cultural Vergueiro, a gente vai apresentar esse edital de projetos, né? Para atrair, a gente quer atrair mais empresas para ele e tal. E daí vamos lançar junto o site do Mobilab, então vai ter um link para esse Git. E além do que, e ali estão todos os códigos e com alguma descrição. E a gente está fazendo algo que eu concordo totalmente com o Marcelo, raro em geral no setor público. A gente exige documentação de tudo. Então, aqui é um desespero. Quando você vai entrar em qualquer sistema, não tem documentação de nada, você tem que fazer engenharia reversa de tudo, é dureza. Então, tudo vai ter documentação e, como tudo do Mobilab, aberta também. Mudança na cabeça dos órgãos de controle. Eu acho que o TCU está mais avançado que o TCM, correndo o risco de ter problemas. Tem coisa. Não que eles não tenham razões em muitas coisas, sendo bem sincero aqui. E não que controle interno e externo não seja fundamental numa democracia, tá? Eu acho que são órgãos, ainda bem que existem e tal. Mas eu concordo, eu acho que eles precisam acompanhar essa nova economia, pelo menos, né? Quer dizer, então tem julgamentos ali que eles estão num paradigma que se os órgãos de controle eles são tão importantes que se eles não conseguirem fazer essa modernização, põe em risco, mesmo você resolve uma questão de governança e ela pode não andar, porque se o TCM continuar usando esquemas que funcionam para várias coisas que não vão funcionar dentro dessa nova economia, né? As discussões aqui, a regulação geral não está acompanhando as mudanças, né? Em particular na área de mobilidade, quer dizer, se os órgãos de controle também não acompanharem, o setor público vai continuar ficando para trás. Então, acho que a gente tem uma batalha aí nesse sentido para ser percorrida. Acho que a gente tem mais um tempinho, se alguém mais quiser, por favor. Microfone. Sou Naimi, arquiteta urbanista, pós da Escola da Cidade. Na questão da participação, de falar por que os usuários não estão tão empenhados em dar um feedback, não é porque também ficou só no meio digital, se nem nos próprios pontos de ônibus
tem um mapa com os horários, com os percursos, com uma sinalização dizendo como funciona o sistema de ônibus? Porque eu até hoje não vi, não tem nem sequer o nome da parada. Você consegue se movimentar em São Paulo com o ônibus, então com o metrô, com o transporte público, somente pelos aplicativos. E você não tem a consciência de que você pode ter muito mais estando no próprio local. E é mais ou menos isso que eu acho que ainda está a dificuldade de participar mais e ser mais atuante como usuário, né? Na IMI. Bom dia ou boa tarde a todos. Desculpe pelo atraso. Oi, Ciro. Eu sou Tânia Mesomo-Kainert. Não sei se você me reconheceu. Claro, mas eu estou mais bonita. 10 anos depois, como você foi me reconhecer? Bom, então, talvez você conheça a minha tese de doutorado, que foi orientada pelo Bresser, onde eu opus o termo estado-cêntrico ao sociocêntrico. Enfim, ambos, creio eu, de minha criação. Bom, aí, referência bibliográfica no Face, para quem quiser, estou brincando. E tem um artigo muito citado na RAP, de 95, que chama-se Paradigmas da Administração Pública no Brasil. Esse está disponível no Cielo e na própria RAP, não, errei, RAI, na RAI, na nossa. Bom, então, de certa forma, antecipava essa mudança de paradigmas, vamos dizer assim, para um paradigma mais aberto, mais participativo, né? Tá bom, não previa o caos em que estamos, mas também, enfim, eu peguei o período até, a minha tese foi em 99 e o livro saiu em 2000. Esse artigo é de 95. O que eu queria te perguntar, e me desculpem se já foi falado, e não sei se você conhece, a Paula Schies Schomer, da UDESC, ela não é da Federal, ela é da Estadual de Santa Catarina. Paula Schies, com C-H-I-E-S, Schomer, S-C-H-O-M-E-R. Ela usou este meu referencial teórico e analisou uma experiência que aí eu vou, me desculpem se eu vou errar, se não me engano, é do TCU, participativa, que tem algo assim, depois eu te dou a referência completa se você quiser, e etc., quem quiser. Então, é algo como grupos. Estou me lembrando vagamente do artigo da Paula, mas é mais ou menos assim. A participação se dá junto ao TCU numa espécie de, vamos chamar, assembleia, não é propriamente o termo, mas em que esses grupos interagem com os próprios técnicos do TCU. E, no fundo, a pergunta é, já que eu ouvi uma crítica ao TCM, é isso? Não, crítica não, enfim, limitações, vamos dizer assim. Aliás, me disseram também, vocês que são da área jurídica, porque eu sou da área de saúde, inclusive, atualmente, e nós temos lá toda a problemática das ações judiciais no SUS, e me disseram, não fui eu, foi uma advogada, aliás, formada por aqui, que me disse que a Procuradoria-Geral do Estado, eu ia dizer é muito ruim, mas eu não vou dizer é muito ruim para não ser processada, então eu vou dizer tem suas limitações, é bastante limitada a sua atuação, tanto é que numa ação recente eles perderam por intempestividade do recurso. Eu não sei o que os colegas aqui acham, mas, enfim, no mínimo é pouco profissional. Então, a Secretaria de Estado da Saúde, já vou concluir, do Estado de São Paulo, gasta zilhões em ações judiciais. E daí tem toda a culpa no setor farmacêutico, nos lobbies, no escambau, porém essa menina me acrescentou uma perspectiva. Olha, a Procuradoria tem uma atuação muito limitada, vamos falar assim, né? Então, volto ao ponto. Como você vê, no caso, você estava falando do TCM, certo? Há brechas para esta participação? Eu falo formal, no mecanismo formal ali do controle. Porque a Paula tem um estudo exatamente sobre isso, depois a gente pode trocar figurinha. Não, é que é o desejável, ao meu ver, né? Porque qualquer órgão burocrático fechado é uma panela de pressão, eu costumo dizer. Se não abrir, não entra ar fresco. Mais alguém, gente? Por favor.
Bom dia, Ciro. Eu sou Rafael Zanato, do Internet Lab. Você comentou que, ao desenhar as instituições de participação com os hackers no Hackathon, você esperava mais que eles fizessem não só a criação de soluções para alguns problemas de software, para a mobilidade urbana, mas também que eles participassem no monitoramento de como é que são os contratos de concessão ou usar esses dados para um pouco mais de participação em termos de controle. E eu vejo um problema que é um pouco da ética hacker, é uma visão de mundo e uma ética de solução de problemas como um valor. Esse aprendizado tem muito valor para eles. Essa capacidade de criação e solucionar um problema. Quando você desenha uma instituição participativa com os hackers ou com essa galera para criar algo, tem resultados excelentes. Mas você tem um problema no controle social, é que ele é um trabalho contínuo, então a criação não se dá por um projeto específico e depois ela se exaure. Ela é até cansativa e talvez esses incentivos que são criados com base na solução de um problema e como que a pessoa, o cidadão, se vê reconhecido ao propor uma solução para aquilo, talvez não tenha compatibilidade tão grande quanto o que você espera é mais participação e controle social. Então eu queria saber como é que é a experiência de vocês, ao ver que não deu tanto certo ter esse tipo de resposta, como é que vocês estão recalibrando, né, as instituições e os modelos de participação contando com esses desenvolvedores. E se na verdade não existe um problema aí de recompensa, né, para esse tipo de ação humana, já que ela não é tão voltada para a criação e solução de um problema, mas sim uma ação repetitiva, porque o controle e a verificação vai se dar ao longo do tempo e não se resume a um ponto específico. Obrigado. Ciro. Bom, obrigado. Mayumi, né? Nayumi. Então, acho que tem até a ver um pouco com o que o Rafael falou, né? É verdade, quer dizer, quem consegue usar essa API, né? É um hacker, né? E o grosso da sociedade não consegue, de fato, nem entender para que serve aquilo, né? E aí tem uma falha nossa, que eu concordo, de não ter informação nos pontos, por exemplo, que daria para ter, né? A gente até tem tentado há algum tempo, esse é um esforço mais do próprio prefeito até do que da secretaria, porque envolve mais de uma secretaria, de ter terminais nos abrigos, né? Mas você chama a atenção para uma coisa muito mais básica, né? Que é uma vergonha não ter quais ônibus passam ali, né? Nem isso, né? A gente coloca, né? Acho que talvez sim, se você colocasse os ônibus, é uma ótima ideia, na verdade, colocar os ônibus com os horários, né? O sujeito já ia olhar, opa, peraí, esse ônibus tinha que passar agora e eu tinha que ter 8 ônibus por hora e eu tô tendo 3, né? Por exemplo, né? Então, eu acho que essa seria uma medida, quer dizer, até que ponto a gente não tem que descer da TI, né, e fazer inovação também aberta, até bate um pouco com o que a Larissa falou, o smartphone só alguns que tem. E o cara, quando ele tem um smartphone, ele até pode reportar um problema, né? Mas é diferente. Assim, nesse sentido, e era bem particular, né? O que eu acreditava é que ia aparecer algum hacker que ia pegar esses dados e fazer alguma espécie de algum site, algum aplicativo meio de denúncia, né? Aproveitando essas informações, que não apareceu. Né? Então é curioso, né? Digamos, o que isso acabou não vingando de fato, né? Isso que é a minha curiosidade, mas é verdade, a gente poderia fazer muito mais, né? A gente poderia, tudo bem, a gente decidiu que vai ter ciclofaixas e ciclovias. Isso foi o prefeito propôs isso na sua eleição, ele foi eleito com essa incumbência. Acho que essa é uma decisão de política pública que não está em discussão. Porém, a rota específica poderia
ser discutida com o bairro, né? Então, quer dizer, isso são coisas que a gente poderia fazer para resolver. Tânia, é um prazer te ver novamente, fazia tempo que eu não te via. Não conheço não essa experiência participativa do TCU, eu vou atrás. Politeia. Eu ouvi outro dia. Enfim, então isso pode ser uma bela notícia, né? Como eu falei, né, não é só dos órgãos de controle. Acho que tá o Rafael Pedro aí do Internet Lab, né? Acho que a regulação no geral não está não está acompanhando, né, as mudanças. Acho que é mais amplo que isso. É um problema aí que acho que vai ter. A gente não sabe. O Uber está na crista da onda, mas Airbnb é exatamente o mesmo problema. Exceto que os donos de hotel não são. Não são tão corporativos, não tem essa capacidade de protesto que tem os taxistas, mas ninguém sabe muito bem como isso vai ficar, qual o impacto disso, isso até economicamente também. Acho que falta uma compreensão disso aqui, né? Então, mas é nosso papel tentar fazer com que a sociedade seja mais sociocêntrica, não, né? Quer dizer, enquanto ao menos, né, o executivo está sujeito à eleição, né? E o judiciário e os órgãos de controle não têm esse crivo a cada 4 anos, então a gente precisa pensar bem em como garantir que eles estejam fazendo o melhor para a sociedade mesmo. Acho que esse é um problema. Né, na saúde, você comentou en passant, eles gastam centenas de milhões com questões, com o que a gente tem chamado de judicialização da política pública, né? Então, né, o executivo acaba gastando centenas de milhões em cada secretaria, deve chegar a bilhão a ordem de grandeza, com essa judicialização generalizada, né? Te obriga a comprar o cogumelo do sol usando a Constituição para isso, né? Enfim. Eu concordo com o Rafael que quando você faz uma hackathon, por exemplo, né, a solução que ele está vendo vem da pergunta que você fez, né? A gente até pôs um pouco essa pergunta por exemplo, essa última aí do cidadão como fiscal, né? A gente colocou na hackathon. Teve gente que fez coisa assim. Interessantemente, esses aplicativos não foram muito para frente. Porém, você tem um exemplo, pelo menos, tem vários, né? Mas pegar um de sucesso é o Colab, né? Então, o Colab faz isso, né? Ele junta. E um modelo de negócio interessante, né? Que ele hoje em dia, os clientes dele são as prefeituras. Apesar de ser aberto, eles prometeram que vão entregar uma API, mas faz tempo que eles que prometeram ainda não entregaram. Mas os dados dele, em princípio, são abertos, né, do Colab. Só que a prefeitura contrata consultoria deles, né? E para montar o esquema dentro da prefeitura e para ter acesso à plataforma inteira deles, né? Então, esse foi o modelo de negócio que eles fecharam. De fato, o que você paga para o Colab é uma pequena parcela do que você gasta nesses 156 da vida, né? Então, ele tem incentivos, existe. Ele parece que ele tem tipo 100 mil usuários, só isso ele já tem valor por isso, mas eles optaram por esse modelo ao invés de pôr propaganda, porque eles acharam, né, porque como que você usa esses 100 mil é pondo publicidade, eles acharam mais interessante
se financiar vendendo serviço para o setor público do que com publicidade, porque eles querem que a pessoa continue reportando. Isso poderia ser um motivo para perder pessoas reportando. Então, foi esse o modelo que eles adotaram. O que a gente está fazendo? A gente está insistindo nessa coisa do cidadão como fiscal, né? A gente está dando um incentivo claro no edital de projetos. Acho que a gente pode fazer mais, eventualmente, né? Acho que tem como usar mais a criatividade e talvez, acho que que a Naomi falou é super verdadeiro, né? Eu acho que eu tenho que abrir mais essa informação em outros meios que não seja só no digital, um meio que a pessoa tenha como agarrar isso, né, rapidamente. Esse é um básico que ela falou, né? E provavelmente não fazem, né? Porque é simples de fazer isso, né? Provavelmente não fazem por uma bobageira aí, um medo de mostrar o que você não está cumprindo. É a pior coisa que você pode fazer, é isso, né? Basta você explicar. Eu não consigo tapar todos os buracos porque o meu contingente de funcionários é esse. Mas você dá uma resposta. Você entrou na fila, vai levar tanto tempo, né? Então eu não consigo que as empresas façam isso porque eu não tenho a SP3 tem 700 fiscais. Como que eu vou controlar 15 mil ônibus rodando 24 horas por dia, né? Então, me ajuda a controlar, eu tento fazer alguma maneira de melhorar, mas no mínimo começo a ter informação para conseguir fazer isso. Acho que é isso, gente. Excelente. Muito bom. Muito obrigado, Ciro. Foi muito bom ter você aqui. Acho que você trouxe coisas que vão abrir as nossas cabeças muito e vão começar a nos dar elementos e insights para pensar muitas das coisas que a gente sente que precisa pensar, mas está precisando de estímulo e de gente como você que vem aqui nos indicar por onde ir. Então, fica aqui mais uma vez nosso muito obrigado. Eu queria apenas lembrar, devia ter dito isso no início, que o Ciro não é novato aqui no nosso grupo de Direito e Políticas Públicas. Ele veio aqui lá por 2008, já está fazendo 7 anos, quando a gente começou com essas atividades. Ele veio aqui, falou sobre outros temas, ele ajudou, queria registrar porque eu acho que isso é muito importante. Ele tem uma relação com a Faculdade de Direito. Ele ajudou grupos de pesquisa da Faculdade de Direito, o grupo PET, lá pelo final dos anos 2000, a fazer um trabalho sobre IPTU progressivo, talvez você lembre disso, Ciro, que foi super importante. Então eu só queria registrar que não é a primeira vez que o Ciro vem aqui falar com a gente e não é a primeira vez que ele mostra essa imensa abertura e gentileza de vir à Faculdade de Direito. Pessoal, no dia 29, estou pegando aqui no meu telefone celular detalhes, no dia 29, agora do mês de setembro ainda, nós temos o nosso próximo encontro. Ele é dedicado a algo que surgiu aqui como uma questão relevante, que é a inclusão das pessoas nas instituições participativas, como incluir gente na participação. Não é, como a gente está vendo aqui, alguma coisa que aconteça de forma automática e trivial. Não basta que existam, em outras palavras, instituições participativas. É preciso fazer com que elas sejam habitadas por gente que tenha interesse e não é só por grupos organizados. Esse é o ponto também. É mais fácil trazer hackers interessados em desenvolver aplicativos do que trazer um cidadão que pega ônibus para participar da política pública de transporte urbano em São Paulo. Então esse é um ponto central que vai ser discutido no dia 29, de novo, na parte da manhã, às 10h30, não, ainda não. No dia 29 nós temos a Lígia Lurchmann, que é uma especialista nesse assunto lá da Federal de Santa Catarina, com a Rebeca Abers, outra especialista em participação da UNB, e com uma militante feminista
que é a Maria Liege da Rocha, ou Maria Liege Rocha, que certamente trará uma perspectiva de gênero muito interessante aí para esse debate. Então, eu queria apenas confirmar a realização desse próximo, daqui a 2 semanas, aqui mesmo, nessa sala. Tá bom? Por favor, ajudem a divulgar e voltem, porque se eu puder dizer uma coisa para encerrar é que quando você participa de um ciclo inteiro ou de um bom pedaço dele, você começa a fazer conexões que você não faz se você vem a um ou outro evento separadamente. E quem está interessado na discussão sobre direito e política pública começa a ganhar na escala à medida em que começa a vir e começa a fazer certas conexões entre mesas, entre pessoas, entre debates. E é por isso que eu estou insistindo que quem está interessado em participar, que tente vir ao máximo, porque as conexões começam a ficar cada vez mais claras. Tá bem? É uma coisa que eu estou falando porque muita gente veio me dizer nos últimos anos como era importante ter vindo a vários dos eventos ou a todos eles para ter uma visão mais abrangente dos problemas e das soluções. Então, para encerrar, queria agradecer uma última e muito enfaticamente vez a vinda do Ciro e a presença de vocês todos. Obrigado. Até a próxima, gente. Valeu.